Oi, pessoal, eu sou a Bela e estamos começando mais um Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz às mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje eu tô aqui com a Catarina, minha amiga e minha médica, doutora Catarina Moreno. E eu quero iniciar apresentando quem é ela. Esposa, mãe de 3 meninas, cristã e médica focada em saúde da mulher. Pós-graduada em longevidade e modulação hormonal, formação em medicina funcional, especialização em emagrecimento e terapias injetáveis, aprofundamento em fertilidade e saúde da mulher. Atua com uma abordagem integrativa e personalizada para tratar a raiz dos sintomas, equilibrar hormônios e devolver energia, bem-estar e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, doutora Catarina Moreno. Obrigada, prazer estar aqui contigo hoje. Estou muito feliz, como eu estava falando, é muito bom estar fazendo uma coisa pela primeira vez e estar sendo com você. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu tô muito feliz também, tô muito feliz, tô me sentindo em casa, gente, porque a Catarina, eu levo ela para além do salão. Ela é minha cliente, minha amiga, uma conselheira, então ela tem grande impacto na minha vida, minha médica que vem cuidando de mim, porque como é difícil a gente ser mulher, né? A gente tem que equilibrar muita coisa. E eu acredito que no seu consultório entram mulheres em várias fases da vida, em várias versões, às vezes buscando se reencontrar no meio a tantas responsabilidades e papéis que ela sustenta. E eu queria te perguntar, Catarina, o que é que as mulheres mais deixam de falar no consultório? Antes de falar o que elas deixam de falar, eu tenho que dizer quais são as queixas principais das pacientes, né? Geralmente elas chegam para mim se queixando de um cansaço extremo, chegam reclamando que não conseguem mais perder peso como antes, ou têm dificuldade de ganhar massa muscular. São pacientes também que chegam reclamando de queda de cabelo, de baixa libido. E aí é onde eu entro, né? Porque eu tenho que tentar descobrir aonde está o problema. Isso aí é só a ponta do iceberg. Eu tenho que descobrir o que é que está abaixo do iceberg, o que é que está causando aquilo. E aí, quando a gente vai ver, é justamente os silêncios, né? É uma mulher que tem que dar conta de vários papéis, como você falou, tem que dar conta da família, do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, do cuidado com o marido, tem que dar conta de trabalhar. E muitas das vezes a mulher quer fazer tudo com muita perfeição. E é essa perfeição que leva à exaustão e a gente acaba esquecendo de si, esquecendo do cuidado com a própria saúde, né? Sim. E aí a mulher começa a ter outros sintomas, começa a ficar mais inflamada, ela começa a ser uma mulher que não consegue dormir mais pela preocupação, é uma mulher que começa a ter deficiências nutricionais porque não se alimenta corretamente ou passa muito tempo sem se alimentar, ou então ela começa a descontar as emoções na alimentação e come mais do que deveria, tendo compulsão alimentar. E aí começa a engordar, tem dificuldade de emagrecer, porque não consegue botar na rotina puxada um exercício físico, uma alimentação correta. E é justamente isso, o silêncio que não é visto, né, que elas não falam para mim, é justamente não só essa parte emocional, mas também uma parte metabólica que a gente precisa corrigir antes de chegar no problema que já chegou até ela, né? Eu acho que quem tá ouvindo a gente tá assim, meu Deus, eu me identifico com quase tudo que ela falou. Porque acho que todas as mulheres acabam compartilhando dessas mesmas dores. Porque como é difícil a gente equilibrar, né, tudo isso sem se anular, sem se esquecer da gente. E qual você acredita que é o maior tabu feminino? É justamente, eu acho que o maior tabu hoje em dia, porque tem 2 que eu quero falar. Mas um dos é achar que é normal viver cansada. É normal. As mulheres falam assim, é normal viver cansada, eu dou conta de tanta coisa que é normal viver cansada. Tem tantas responsabilidades que tá tudo bem. Tá tudo bem viver cansada, mas não é normal, né? O Não cansaço é justamente algo que está desequilibrado dentro do seu corpo. E eu tenho que tentar descobrir o que é. É alguma deficiência nutricional? É alguma alteração hormonal? É alguma inflamação que está escondida? Então, eu tenho que tentar descobrir o que é que está causando aquele cansaço. Não é normal viver cansada. A gente cansar de vez em quando é normal, mas viver cansada não é. Eu cheguei com essa dor até. Eu lembro que quando eu fui me consultar com a Catarina, eu entrei lá e eu falei, Catarina, é o seguinte, o que me trouxe aqui é porque eu tô com um cansaço excessivo
E eu não tô conseguindo mais nem fazer as minhas responsabilidades, porque eu tô extremamente cansada. E é muito sobre isso. Eu falo hoje com mais autoridade sobre a gente nunca se esquecer, sobre a gente se priorizar, porque eu já fui pelo outro lado. Eu já fui pelo outro caminho. Da gente dar sim pra todo mundo, pra todas as coisas. E quando a gente dá sim pra tudo, a gente não consegue dar sim pra gente. Então a gente se anula. E se anular não é o caminho, né? Não é. Eu acredito que... E, principalmente, as fases que a gente vai vivendo na vida, a gente não pode se anular. A gente tem que estar inteira e estar bem para viver cada fase. Com certeza. Então, o que é que muda nessas fases? Nos 30, nos 40, nos 50? O que é que você acha que muda na mulher, de acordo com cada fase da vida, com a menopausa, que é hoje muito falado, e muito vivido, muito sentido e talvez, às vezes, pouco falado, né? As mulheres vão sentindo e acham que tá tudo bem, ou tem aquela dúvida, meu Deus, será que é a menopausa ou será que é o meu corpo? Então, o que é que você tem a falar sobre essas fases da vida, né? Aos 30 anos, a gente já começa a ter uma alteração hormonal. É muito leve ainda, né? Em geral, a primeira coisa que começa a cair levemente é a progesterona e a gente começa a perder massa muscular com mais facilidade, né? Ainda não tá perto de chegar na menopausa, pelo menos não para a maioria das mulheres, né? Mas é uma época que a gente já começa a ver o cansaço aparecendo, que foi uma das queixas que tu falou, né? Então, a mulher já começa a se queixar de cansaço, dificuldade de perda de peso. É uma mulher que tem dificuldade de ganhar massa muscular. Uma mulher que mesmo cansada, gente, isso é uma observação que foi uma dor que foi curada. Uma mulher mesmo cansada, que também não consegue dormir. Era isso que eu ia dizer. Ela não que consegue... altera, e justamente, começa a ter alteração de sono, porque a progesterona está muito ligada a isso. Aos 40 anos, a gente já tem uma queda mais forte da progesterona e já começa a alterar um pouquinho também o estradiol. E aí a gente já começa a ter pioras desses sintomas, né? Nos 40 anos é quando a gente chega no climatério, que é a pré-menopausa, que a gente chama. Então, a gente já começa a ter sintomas mais específicos ainda, né? O sono piora, até a cognição piora. Aquela mulher que fica dizendo assim, meu Deus, o que era que eu ia falar mesmo? Eu não me lembro mais o que é que eu ia falar. Doutora, minha memória tá muito ruim. É nos 40 anos que a gente começa a notar isso. Na verdade, a partir dos 35 já aparece, mas nos 40 anos fica mais específico ainda. A musculatura também, a gente tem mais dificuldade de ganhar, perde com mais facilidade. Eu costumo dizer que o músculo é muito ingrato. Se a gente passar um tempinho sem fazer exercício, parece que sai pelo xixi, assim. Deixei de fazer exercício, acabou meu músculo. E aos 50 anos é quando a temível menopausa chega, né? Quando ela se instala. E é nos 50 anos que realmente os hormônios eles caem todos, progesterona e estradiol. E o estradiol, ele tem um efeito muito grande, tem um efeito cardioprotetor, ele tem um efeito que protege também os nossos ossos e protege o nosso metabolismo. Então, quando tudo cai, tudo também vai desandar, né? Então, a chance de eu começar a acumular gordura, principalmente na região abdominal, a gordura visceral, aumenta muito mais. É uma mulher que tem mais chance de desenvolver osteopenia, osteoporose. É uma mulher que tem mais dificuldade de emagrecer e tem mais dificuldade de ganhar massa magra. Então, você tá vendo aí que o músculo é importantíssimo, né? Que tá sempre caindo. Então, a gente tudo associado à academia, não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. A gente tem que criar o nosso estoque de músculo enquanto é cedo. E outra coisa muito importante, é nessa época que as oscilações hormonais ficam mais intensas, que a gente também tem muitas oscilações de humor. Então, é nessa época que a mulher começa a oscilar entre a depressão, entre a ansiedade, e fica muito mais característico nessa época da menopausa. E aí é nessa época, não só nessa época, mas um pouquinho antes, que a gente tem que agir. Porque, assim, é inevitável que essas alterações hormonais vão acontecer, mas elas são moduláveis e elas podem ser tratadas, né? Sim. Só é a gente agir na hora certa. E eu acho que acontece muito, a gente mulher, a gente se compara muito, né? A realidade da outra, de como ela tá vivendo aquela fase. E o que é que ajuda a gente a ter uma consciência para passar por essa fase de uma forma mais consciente, mais aberta àquela fase, sem tantas cobranças. Eu acho que a gente precisa se acolher, né? A gente que é mulher. E eu acredito que você tem muita influência nas vidas das mulheres com relação a essa consciência que precisa mudar para você aceitar. Por exemplo, eu acredito que existem mulheres como eu, que cheguei no seu consultório e dizendo, olha, vim de processos gestacionais, né? Tive filhas. E isso também altera muito a nossa vida hormonal, né? Não só as fases da menopausa, acima dos 30, que já vai ali perdendo um pouco, né? Dessas... do que você pontuou, mas eu acredito também que a gestação, ela também faz uma disfunção ali, né, no emocional das mulheres. Eu acredito que vem muita paciente procurar nesse cenário, né, nessa fase da vida.
Depois da gestação, a mulher ela passa a não se reconhecer mais, né? Na verdade, surge uma nova mulher, né? Uma mulher que é uma leoa para cuidar dos filhos, mas ela se coloca em segundo plano. Então, ela cuida da casa, cuida dos filhos, mas esquece de si e da própria saúde, né? Então, ela passa a não se reconhecer mais. Quem é essa nova pessoa? Eu não me reconheço, porque o corpo muda e as emoções mudam também, né? E é nessa fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente é uma fase que as mulheres chegam para buscar ajuda porque elas não conseguem perder peso, como para voltar a ser o que eram antes. E elas começam a ter alterações, oscilações de humor e também, por não se reconhecerem mais no corpo delas, elas passam a ter dificuldades até no próprio casamento, né? Sim. E aí é justamente ajustando o corpo delas, elas se colocando como prioridade, que tudo se resolve, né? Na maioria das vezes, quando a gente consegue melhorar a autoestima dessa mulher, fazendo com que ela passe a se reconhecer, encontrando novamente o corpo dela, eu costumo dizer que a gente não volta a ser quem era antes. Mas a gente pode construir uma nova versão muito melhor do que era antes. Sim. E aí, quando ela passa a se reconhecer, se olhar no espelho e gostar do que está vendo, tudo flui, inclusive o casamento. Né? Sim. Mas como é difícil, né? Porque eu digo que nasce uma mãe e nasce uma culpa. A gente sempre acha que tá deixando de entregar em alguma área, né? Na maternidade, na vida empresarial, no relacionamento do seu casamento. Então, assim, sempre existe uma dor. Então, se você pudesse dizer alguma coisa para uma mulher hoje, né? Para ela estar se curando. Qual a mensagem que você acha que as mulheres precisam ouvir para elas realmente aprenderem que tem que ter essa renúncia, né, de saber onde você pode estar entregando mais e não ficar com a culpa. Eu acho que viver uma vida longeva sem culpa. Como não ter culpa? Primeiro, ter consciência que as fases mudam. Então, eu tenho que acompanhar as fases do meu corpo, né? E segundo, se eu tenho 40 anos, não dá para eu querer ser uma mulher que tinha 20 anos de novo. Então, eu tenho que entender sem culpa e acolher essa nova mulher que está nascendo. Então, eu tenho que entender o que é que está acontecendo com o meu corpo, né? E me cuidar com compaixão. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho que dar conta de várias coisas, tenho que dar conta dos meus filhos, tenho que dar conta da minha casa, tenho que dar conta do meu marido, tenho que dar conta do meu trabalho, porque a gente quer fazer tudo com muita perfeição, né? Sim. Só que a gente tem que lembrar que se a gente não estiver bem, se o nosso corpo não estiver bem, se nossa saúde não estiver bem, nada vai funcionar bem. A gente não vai conseguir sustentar todos esses papéis, Então, né? eu tenho que me colocar como prioridade. E fazer coisas básicas. Por exemplo, ajustando a minha alimentação. Né? Uma mulher que passa muito tempo sem se alimentar tem que começar a se alimentar em intervalos menores. Tem que consumir mais proteína, tem que se alimentar da maneira mais saudável. Uma mulher que passa muito tempo sem fazer exercício tem que fazer exercício. O exercício, além de te ajudar a ganhar mais massa magra, ele vai liberar endorfina, vai te dar uma sensação de bem-estar, você vai conseguir render mais, vai te dar mais energia ao longo do dia. Então, você tem que conseguir se programar para fazer exercício. Outra coisa mais, sono. É muito importante a gente regular o nosso sono. O nosso sono, quando a gente não dorme bem, aumenta cortisol e altera a leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, se eu não dormir bem, eu vou me sentir menos saciada e vou querer comer mais do que deveria. Além de estar com cortisol nas alturas, o estresse aumentado, né? Cuidar da minha saúde mental também é importantíssimo. Porque quando a gente cuida da saúde mental, a gente sabe passar pelos momentos de estresse com mais facilidade, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo também é cuidar da saúde espiritual. Então, ter esse momento com Deus, porque quando a gente tem fé, né, tem nosso momento com Deus, a nossa oração, a gente consegue passar pelas dificuldades com mais facilidade. Então, eu acho que é fazer o básico bem feito. Se a gente conseguir fazer o básico bem feito sem se cobrar tanta perfeição, mas fazer algo que vire rotina, as coisas fluem bem. Eu acredito que é isso mesmo. E logo você, né, que assim como eu, compartilha de uma maternidade com 3 crianças. Um marido, médica, atendendo um bocado de mulheres, várias mulheres, né? Em momentos de vida que a gente acaba ali também internalizando, né, aquelas dores pra gente. Então, assim, como manter esse espiritual vivo? Eu acho que foi a virada de chave que você entendeu, foi ter a constância. A gente quer, quando começa uma coisa, a gente quer ter muita intensidade. Mas é melhor você ir devagarzinho e conseguir manter do que ter essa intensidade. Então, eu não consigo ir pra missa ou pro meu culto todas as semanas, 2, 3 vezes, mas eu consigo todo dia ter um período de uma oração espiritual. Então, a gente aprendeu aqui com a Catarina aqui. É o espiritual alinhado, o físico alinhado,
Alimentação. alimentação, o sono, então tudo E o mental. Então tudo isso, né, vai influenciar para você conseguir manter todas aquelas responsabilidades, todas aquelas versões, né, que nós mulheres precisamos ter e sem se masculinizar, né? Isso. A gente acaba, foi uma coisa que a gente conversou muito. As mulheres, elas levantam, sustentam tantos pratos que muitas vezes a gente vai ficando masculinizado e vai perdendo o nosso feminino, vai perdendo a nossa doçura, né? Vai perdendo a nossa perseverança, a gente vai realmente se distanciando do nosso feminino, né? Nessa busca cessante de manter todos os papéis como se fosse a Mulher Maravilha. Isso. E eu acho que a grande consciência hoje do nosso corpo é a gente entender que a gente pode ser inteira em tudo que a gente se propôs a fazer sem culpa. É isso. Né? É isso mesmo. Foi uma grande virada de chave um dia no consultório. Eu falei assim, Catarina, eu sinto que tudo que eu tô entregando não é suficiente. Eu sempre me sinto que eu não fui inteira, que tá faltando alguma coisa. E a Catarina falou assim, mas como é o teu tempo de qualidade nas coisas que tu se coloca pra fazer? Tu, quando chega em casa, tu realmente fica com teus filhos ou tu só está lá? Porque muitas vezes a gente se auto-sabota. Com certeza. Quando a gente chega em casa, em vez de a gente estar com nossos filhos, conversando, tudo aquele momento de interação, a gente fica no celular, resolvendo coisas do trabalho. A gente está no trabalho, a gente quer resolver as coisas de casa. Então, mesmo. O que eu aprendi muito, que foi uma virada de chave na minha vida, é onde eu estiver, que eu esteja inteira ali. Isso. Se eu estou num curso, eu sei que tem um universo lá fora me esperando de responsabilidades, mas que a gente esteja inteira, como a gente está aqui hoje, né? Isso. Se doando para essa conversa, tendo um monte de responsabilidade já, mas estando aqui. Responsabilidade é o que não falta, né? Não falta. E, Catarina, eu queria te perguntar, tu falou de várias coisas, pilares muito importantes, mas eu acredito que na busca do bem-estar feminino, eu acredito que a beleza é uma grande ferramenta na vida das mulheres. Com certeza. Quando a gente se sente bem com o nosso corpo, né? Quando a gente se olha no espelho e se sente bem, eu acho que o mundo à nossa volta, ele fica melhor. Sim. A gente consegue encarar a vida com mais coragem mesmo, né? Com mais performance. Então, para você, o salão de beleza é um momento de pausa ou é um momento de reencontro contigo mesmo? Pode ser as duas coisas? Pode ser as duas coisas. Eu ia te dizer isso. No consultório é impressionante quando a gente vê uma mulher que chega antes de começar a se cuidar e uma mulher que chega durante o processo e depois de conquistar o que ela queria, né? A autoestima é importantíssima para a pessoa se sentir bem e até para a própria mentalidade dessa pessoa, né? Então, o salão eu vejo como, não só como estética, mas como algo que é importante para a gente começar justamente esse momento de pausa, para a gente entender como é importante se priorizar, né? Quando a gente está lá, na verdade, o que é que eu acredito? Nós mulheres, principalmente, gostamos muito de fazer coisas não por obrigação, sendo justificada, por exemplo. Só gosto de fazer alguma coisa se tiver alguma justificativa. Por exemplo, eu preciso ir para o salão porque eu tenho que estar com minhas unhas bonitas para atender minhas pacientes. Se não for por isso, eu não vou. Mas isso já é uma entrada... É uma autossabotagem. Você precisa daquele momento seu. Eu sei que eu não preciso só para isso, né? Sim. Mas é como se hoje em dia a gente precisasse justificar para tudo. Sim. E aí eu tô justificando por que eu preciso ir pro salão. Mas quando eu chego lá, eu sou cuidada, eu sou mimada. E eu saio belíssima, né? Então, assim, a minha autoestima, ela vai ao céu. Então, eu acho que o salão é como se fosse a porta de entrada pro autocuidado mesmo, né? Para eu entender a importância de cuidar de mim, como é importante eu estar bem comigo mesma. E aí é quando entra... Você se sentindo bem consigo mesmo, para estar bem consigo mesmo, não adianta só a aparência. Eu tenho que estar bem por dentro também. Mas é como se ele fosse a entrada. Eu tô bem aqui por fora, eu preciso estar bem por dentro também. Sim. Então, eu acho que o salão é essencial. Eu, pelo menos, quando eu vou... É engraçado que, às vezes, eu demoro para ir, mas quando eu vou, sai uma nova pessoa lá do salão. Saiu belíssima, os cabelos feitos, as unhas feitas. E a sensação de bem-estar. Ela já foi acariciada por Deus de ser uma mulher linda. Mas eu falo que a gente não vai pro salão só pra gente ficar mais bonita. Eu acho que a gente tem que ir pro salão porque a gente precisa se reencontrar, sabe? No nosso dia tão corrido, a gente às vezes se distancia da mulher que a gente é. E eu acho que ele é um momento de reencontro. Justamente, né? É um momento de reencontro, é um momento de olhar para si, de cuidar de si, para me colocar como prioridade, porque muitas vezes a gente não faz isso no dia a dia, na correria, né? A gente se coloca em segundo plano. E aí é nessa hora que a gente... Não, agora é minha vez, é a minha prioridade. E é uma coisa que eu faço toda semana. Hoje, agora, era uma coisa que eu não fazia, mas esse ano foi uma coisa que eu botei como prioridade.
uma vez na semana, eu vou pro salão e vou curtir. Hoje em dia, eu já não... Eu tirei uma vez na semana para poder curtir o meu momento. E o meu momento é fazer exercício com tranquilidade e ir pro salão com tranquilidade. Ter o meu tempo ali para poder eu sair me sentindo melhor, mais feliz e entender que eu me priorizei naquele momento. Sim. E eu acredito que o seu ritual, eu acho que todo mundo quer saber. A Catarina tem que ter um ritual de autocuidado para conseguir manter todas essas áreas da vida com tanta maestria. Você é uma inspiração, não só para mim, mas para muitas mulheres, né? Você tem muita força na sua voz, na sua persona. Então, eu acredito que você impacta muitas vidas. Mas qual é o seu ritual? Porque a gente só consegue acolher o outro quando a gente se acolhe, né? Quando a gente tá bem. Qual é o seu ritual inegociável de autocuidado? Tem tantas coisas no meu ritual. Tem algumas coisas que eu não deixo de jeito nenhum de lado. Primeiro é o exercício físico, né? Então, algumas vezes na semana, eu optei por acordar mais cedo para poder fazer o meu exercício físico. Eu entendi que durante o dia eu não conseguia encaixar e eu não podia deixar de fazer. Então, o exercício físico é algo que eu não deixo faltar na minha rotina. Mas, Catarina, desculpa te interromper. Sempre foi assim? Ou essa consciência, existiu um momento de virada? Eu acho que todo mundo quer saber qual é o momento de virada da sua vida, que as coisas acontecem, que você diz assim, não, agora eu sou protagonista da minha vida e eu assumo o controle de tudo. Qual foi a virada-chave pra vocês sobre o exercício físico, que é um tabu pra gente? Eu mesmo, tem dias que eu digo assim, ai, minha nossa senhora, mas a Catarina disse que vai me fazer bem, então eu vou seguir. Teve uma virada de chave. Na verdade, quando eu era mais nova, eu odiava fazer exercício físico. E acordar de madrugada, então, meu Deus do céu, isso nunca vai... Eu dizia assim, eu nunca vou acordar de madrugada para fazer exercício físico. Então, quando eu engravidei da minha mais nova, a minha do meio estava com 7 meses. Então, eu passei muito tempo sendo mãe e esquecendo de cuidar do meu corpo. Quando eu resolvi que estava na hora de virar a chave, foi a hora que eu comecei a sentir dores no corpo. Eu fiz um exame físico lá na clínica e vi que eu estava com sarcopenia. Sarcopenia é quando a gente está com a massa muscular abaixo do que deveria. E isso estava me deixando mais fadigada, mais cansada, sem força. Então, não tinha energia nem para conseguir fazer as coisas com minhas filhas. Então, foi quando eu entendi que eu precisava colocar o exercício como algo que tinha que ser rotineiro, que tinha que virar hábito na minha vida. E aí, o único horário que eu tinha era a madrugada. Eu tinha que ser a madrugada. Ou eu faria na madrugada ou não faria nunca. Porque acaba que a gente vai fazendo outras coisas, e quando chega no fim do dia, você não tem mais energia para fazer nada. Não tem mais disposição. E aí eu resolvi, botei como meta para mim que eu ia começar a fazer exercício durante a madrugada. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu acordo, muitas vezes, às vezes eu quero até continuar dormindo na minha cama, mas eu acordo porque eu sei que tem que ser feito, porque nós não somos crianças, nós fazemos as coisas porque tem que ser feitas. Sim. Então, alguns dias da semana, eu vou de madrugada, que é o único horário que eu tenho da minha rotina. Acordo 4h30 da manhã, 5 horas da manhã vou treinar. E no final de semana também alguma coisa... Foi um ponto que ficou habitual para mim agora. Eu não consigo mais acordar no sábado e não ir fazer meu exercício físico. No domingo também eu sempre tento encaixar. Então, pelo menos 5 vezes na semana eu estou treinando. Outra coisa também que é meu ritual. Oração, devocional e leitura da Bíblia. Se eu não abro mão também. Outra coisa, alimentação. Eu tento manter uma alimentação bem regrada. E hoje em dia eu estou tentando inserir mais proteína na minha alimentação. Porque eu passava muito tempo sem me alimentar e acabei perdendo muita massa muscular. Então, a proteína me ajuda a sustentar minha massa muscular, me ajuda a ganhar mais massa muscular junto com o exercício físico. E me ajuda a manter uma alimentação mais saudável. Então, eu levo o meu almoço de casa para poder não errar. E tento comer o máximo possível alimentos saudáveis, né? Outra coisa também, no meu ritual, que eu não deixo faltar, é o meu salão toda semana. Isso aí não falta de jeito nenhum. Eu tenho que estar com minhas unhas feitas, meu cabelo também bem feito, para poder atender minhas pacientes com qualidade. Porque quando a gente se sente mais bonita, né? A gente consegue também passar mais qualidade para os atendimentos, ficar melhor dentro de casa. Sim. Outra coisa também que eu adicionei no meu ritual, que é uma coisa que eu peno bastante, é hidratação. Então, eu tento me policiar para beber cada vez mais água. Não existe fórmula pronta. Existe disciplina para você gerar resultado. Existe constância para gerar resultado. Mas com tanta disciplina, o cappuccino do Bela pode ou não pode? Pode, sim. Eu sempre tomo cappuccino do Bela. Isso aí é inegociável. Então, eu já queria um cappuccino do Bela, agora vamos tomar o cappuccino. O famoso cappuccino. Gente, eu tô aqui de consciência limpa, porque se a doutora diz que pode, quem sou eu pra não tomar o cappuccino? Gente,
Esse é o melhor cappuccino de Fortaleza, quiçá, Oh, do meu mundo. Deus. Eu sou suspeita pra falar do cappuccino, gente. Olha aí, meu Esse bigodinho. aqui... Ei, mas a gente tem outras opções. Pra quem realmente não quer tomar o cappuccino, tem a salada de fruta, né? Tá liberada? Tem a salada de fruta, tem um cafezinho Café sem açúcar, né? sem açúcar. Eu ainda não tô nessa maturidade. Inclusive, hoje eu tomei ele, hein? Foi. Porque eu Olha- sabia que ia ter o cappuccino Não, a aqui, pessoa- então eu tive que tomar o café lá, A né? pessoa que olha pra mim e diz assim, um café, por favor, Bela, sem açúcar. Eu olho pra pessoa e digo assim, gente, meu Deus, um café sem açúcar. Você deve, vai chegar lá. Você deve ser muito doce, porque eu não aguentaria tomar um Você café sem aguenta. açúcar. Eu também, antigamente eu não tomava café com açúcar, eu tomava açúcar com café. Hoje em dia eu não sei tomar um café com açúcar. A minha vida é açúcar com qualquer coisa. É sempre açúcar em primeiro Então você lugar. vai Eu sou chegar super lá. formiga, né? Se eu cheguei, amor, qualquer pessoa chega. Catarina, eu sempre falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de formar pessoas, né? A mulher ela foi contemplada com essa dádiva de poder gerar uma vida. E isso é uma dádiva realmente, é algo muito especial que a gente tem. E a gente tem um poder muito grande de influência, né, dentro do Verdade. nosso lar, com os nossos filhos, pra gente poder lá na frente olhar pra trás e dizer assim, poxa, eu formei boas pessoas pro mundo. Eu acho que isso é um propósito muito grande que eu carrego. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poder de influência, porque eu percebi muito que quando eu comecei a me condicionar a cuidar mais do meu espiritual, a cuidar mais do meu corpo, a minha casa começou a entrar nesse movimento. Eu vou pra É isso academia, mesmo. minhas filhas falam, mamãe, eu vou também treinar. Se eu fizer abdominal, eu vou ficar com a barriga toda definida. Ai. Mas é isso mesmo. E é isso. Nós somos os maiores influenciadores dos nossos filhos, né? É engraçado que, da mesma forma que eu faço as minhas orações, os meus devocionais, eu faço isso com as minhas filhas todos os dias antes de dormir. E teve um dia que a minha filha acordou 1h da manhã, porque não tinha sido eu que tinha colocado ela pra dormir, veio me acordar porque disse que não tinha feito a oração e não tinha feito devocional. Olha aí. Então, nós somos realmente influência na vida delas, Sim. né? O fato delas estarem vendo a gente fazer exercício físico e fazendo, gostando, trabalhando também, feliz com o que está fazendo, é uma influência super positiva para eles. Então, nós somos os maiores influenciadores dos nossos filhos. Por isso que a gente tem que se cuidar, porque a gente está fazendo isso não só por a gente, mas também por eles. E né? quando tu fala essa situação com a tua filha mais nova, que ela sentiu falta de algo, eu penso o quanto isso é algo real sobre a cultura. Eu digo que pra gente expandir, pra gente crescer, a gente precisa colocar a nossa cultura em todos os lugares. É Porque a gente não verdade. consegue estar em todos os lugares. Não consegue. Mas a nossa cultura pode estar lá. E Com isso é certeza. expandir de verdade. Eu demorei um time pra ter essa consciência de que eu não vou conseguir estar em todos os lugares que eu quero, porque eu só sou um. Mas eu posso criar a minha cultura dentro da minha casa, dentro da do minha meu empresa. trabalho, Isso. com o meu marido, criar uma cultura de um jantar especial, uma cultura dentro da empresa onde as pessoas sentem que é você, mesmo Isso. sem você estar. É Eu isso criei uma mesmo. cultura com meus filhos e todo sábado eu faço um café especial. Eu pego um pão e transformo ali num cachorro, boto uma banana, e aí todo final de semana eles esperam esse café da manhã que a mamãe faz e eu coloco no YouTube. Hoje a gente vai ter um café da manhã em Paris, eu boto a Torre Eiffel Que legal. de fundo, e eu digo que é o café da manhã em Paris, e a gente pode ir pra qualquer lugar do mundo pela televisão, porque É eu muito coloco legal. só o fundo. Então eu acho Inclusive, que... uma vez eu fiz um café da manhã bem inspirado no que tu fez. Olha aí, é sobre Deu isso. super certo. E Mas aí é sobre isso engraçado mesmo. que eu consegui enxergar isso no Dia da Mulher. Que no Dia da Mulher eu acordei e as meninas que fizeram um café da manhã pra mim. Oh, que Usando lindo. as coisinhas que eu uso. Então, é algo que... É uma cultura que é construída. E cultura isso. só é construída com constância. É então, a gente isso. precisa ser constante em tudo que a gente faz, né? É Se a isso gente mesmo. quiser performar. E, pra finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela é fundamental, que a gente tem que se perguntar todos os dias. Catarina Moreno, o que é bem-estar pra você hoje? Bem-estar para mim hoje é equilíbrio. Equilíbrio metabólico, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Bem-estar para mim é ter energia para aproveitar quem eu amo, para aproveitar minha família, minhas filhas, para poder conseguir brincar com elas. Bem-estar para mim é ter energia para cuidar dos meus pacientes. Bem-estar para mim é fazer meus exercícios físicos, me alimentar corretamente, me hidratar. Bem-estar para mim é ter um momento de pausa também, ter um momento só meu. Então, cuidar da minha saúde. Acho que é isso. E é isso. Essa é a dica de milhões, gente. E eu tenho um mimo muito especial para essa mulher. A gente preparou essa caixa com esse microfone para você Que saber lindo.
que a sua voz influencia muitas mulheres, que você tem um poder muito grande na vida de muita gente, que você transforma dentro da sua casa, fora da sua casa. Amém. Você transforma também minha vida. Oh. Quero te levar pra sempre. E aqui é pra você sempre lembrar Amei. do poder da sua voz. E pra eu lembrar do meu primeiro podcast, olha só, deu certinho. Amei. Coisa boa, tô amei, feliz. amei. Eu amei Obrigada, te ter amiga, de aqui. verdade. Prazer foi meu. De E verdade, muito obrigada pelo convite, por ter me feito ir além dos meus limites, porque isso aqui é um negócio desafiador. Eu também me coloquei nesse desafio, gente. Eu disse assim, meu Deus, só vai que Só vai. vai fluir. Eu entreguei pra Deus e quando é propósito de Deus, tudo vai dando certo e as coisas foram acontecendo. Fui convidando. Ela não tinha opção de me dar não, mas tinha. eu queria que ela também Só sentisse... ela mesma pra me fazer conseguir, para me fazer vir aqui. Eu queria que ela também se sentisse à vontade nesse espaço, porque é isso que a gente busca. E esse foi mais um episódio do Bela Conecta, um espaço pensado em dar voz para essas mulheres que transformam vidas e que vivem a beleza para muito além do que se vê. Então, se você se identificou com esse episódio, envia para alguém e até o próximo encontro.